Imagine um mundo onde criaturas gigantes, mais imponentes do que qualquer animal que já tenha existido, governavam a Terra. Um mundo onde o céu era dominado por pterossauros gigantes e as selvas e pântanos estavam repletos de dinossauros de todos os tipos e tamanhos. Mas, por trás dessa era gloriosa, um evento catastrófico, a extinção em massa, está prestes a destruir tudo o que conhecemos. Neste vídeo, vamos viajar no tempo e explorar como era a vida dos dinossauros antes de sua extinção e o que realmente aconteceu nos dias finais dessa era. Você vai descobrir aspectos da vida desses animais que podem mudar a forma como você os vê e entender por que sua extinção foi tão cataclísmica. Fique até o final, pois o que vamos revelar pode te surpreender. A Era Mesozoica, o mundo dos dinossauros. Para entender como era a vida dos dinossauros antes da extinção, precisamos voltar para o início da Era Mesozoica, o mundo dos dinossauros. Essa era durou cerca de 180 milhões de anos e foi dividida em 3 períodos principais: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Cada um desses períodos foi marcado por grandes mudanças no clima, na geografia e, claro, na fauna que dominava o planeta. No Triássico, os dinossauros começaram a emergir, mas o mundo ainda era um lugar diferente. Os primeiros dinossauros eram relativamente pequenos e competiam com outros grupos de animais, como os répteis marinhos e os arcossauros, para dominar o planeta. No entanto, a verdadeira ascensão dos dinossauros aconteceu no Jurássico, quando o planeta se aquecia e os dinossauros começaram a se diversificar de maneiras impressionantes. Durante o Jurássico, as gigantescas florestas tropicais cobriam vastas áreas e os dinossauros herbívoros, como o imenso Brachiosaurus, podiam atingir tamanhos incríveis. Mas não eram apenas os herbívoros que dominaram. Carnívoros como o temível Allosaurus também caçavam na Terra, completando a pirâmide alimentar. Entretanto, o que realmente transformou o Cretáceo, a última parte dessa era, foi a explosão da diversidade. Surgiram dinossauros como o Tyrannosaurus Rex, o Triceratops e os rápidos Velociraptors. Mas, por mais que esses dinossauros fossem fascinantes, também estavam vivendo um mundo em constante mudança. O estilo de vida dos dinossauros, como eles viviam e se relacionavam. Como era a vida cotidiana dos dinossauros? Bem, esses animais não eram apenas monstros enormes, como muitos pensam. Eles eram seres sociais, adaptados a um ambiente hostil e dinâmico. Por exemplo, dinossauros herbívoros como o Stegosaurus e o Triceratops viviam em grandes rebanhos, protegendo-se uns aos outros de predadores. Esses animais tinham uma dieta específica e passavam o dia se alimentando de plantas, movendo-se de um local para outro para encontrar comida. Agora, os carnívoros, como o Tyrannosaurus Rex, tinham um papel vital nesse ecossistema. Embora o T-Rex fosse um caçador solitário, sua habilidade de caçar animais maiores e mais fortes, como o Triceratops, o tornava uma das criaturas mais poderosas do planeta. A forma como esses predadores se caçavam, atacavam e se defendiam era uma parte essencial da cadeia alimentar. Mas havia também os dinossauros menores, como os Velociraptors, que eram rápidos, inteligentes e caçavam em grupos. A cooperação entre eles provavelmente aumentava suas chances de sucesso na caça, o que mostra que, em muitos aspectos, os dinossauros tinham comportamentos mais complexos do que imaginamos. O impacto do clima e da geografia na vida dos dinossauros. Embora o planeta estivesse em constante mudança, o clima e a geografia desempenharam um papel crucial na vida dos dinossauros. Durante o período Triássico, a Terra era um único supercontinente, a Pangeia. Isso significava que todos os dinossauros habitavam uma única massa de terra, mas com o tempo, a Pangeia começou a se fragmentar, formando novos oceanos e continentes.
Esse movimento tectônico fez com que diferentes grupos de dinossauros se separassem e se adaptassem a novos ambientes. No Cretáceo, por exemplo, o clima mais quente e úmido levou ao crescimento de vastas florestas tropicais, enquanto em outras áreas o ambiente se tornava mais árido e desértico. Além disso, o aumento do nível do mar e a formação de novos mares e oceanos criaram barreiras naturais, o que forçou muitos dinossauros a evoluírem de maneira diferente dependendo da região em que habitavam. Esses fatores climáticos e geográficos contribuíram para a grande diversidade dos dinossauros ao longo da era Mesozoica. O mistério da extinção. O que levou ao fim dos dinossauros? Mas então chegou o fim. O que aconteceu para extinguir uma das criaturas mais poderosas da história do planeta? A resposta, embora ainda não totalmente clara, está em dois grandes eventos cataclísmicos. O primeiro, e mais famoso, é o impacto de um gigantesco asteroide que colidiu com a Terra há cerca de 66 milhões de anos, criando a cratera de Chicxulub, no México. Esse impacto liberou uma energia massiva, criando incêndios florestais, tsunamis e uma nuvem de poeira que obscureceu o céu, levando a um resfriamento global repentino e a um colapso na cadeia alimentar. Além disso, há evidências de que atividade vulcânica massiva, como os vulcões no que hoje é a Índia, liberaram gases tóxicos, como dióxido de enxofre, que também contribuíram para as mudanças climáticas drásticas, matando plantas e animais em grande escala. Juntos, esses eventos criaram uma tempestade perfeita para a extinção dos dinossauros. Em apenas algumas centenas de milhares de anos, a maioria das espécies de dinossauros desapareceu, encerrando uma era de 180 milhões de anos. O legado dos dinossauros. O que sobreviveu? Embora os dinossauros tenham desaparecido, seu legado não foi completamente perdido. Alguns cientistas acreditam que as aves modernas são, na verdade, os descendentes diretos de pequenos dinossauros carnívoros, como o Archaeopteryx. Assim, em certo sentido, os dinossauros ainda estão entre nós. Portanto, quando você olhar para uma ave, lembre-se de que ela carrega o sangue dos gigantes que um dia dominaram a Terra. E quem sabe? Talvez no futuro, os cientistas descubram ainda mais sobre como esses incríveis animais viveram e evoluíram. Os dinossauros, com sua grandiosidade e diversidade, mudaram para sempre o curso da vida na Terra. Sua ascensão e queda são uma lição de adaptação, evolução e, claro, de como a Terra é um lugar em constante mudança. Embora sua extinção tenha sido trágica, ela abriu o caminho para novas formas de vida e novos ecossistemas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis sobre o nosso planeta e a história da vida na Terra. Até a próxima!